milhão de amigos. É o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Bem-vindos, bem-vindas ao Amigo Espírita 2020, evento realizado pela Rede Amigo Espírita, que é transmitido também pela Rai Rádio, em um pool de grandes amigos e amigas que transmitem toda a programação durante este sábado e domingo, e é com muito prazer, muita alegria no coração que a gente divulga para você que está nos acompanhando. TV Nova Luz do Rio de Janeiro, TV 7 Campina Grande na Paraíba, Web Rádio Fraternidade Uberlândia aqui de Minas Gerais, Web Rádio Amigo Espírita de São Borja, Rio Grande do Sul, Amigo Espiritual, corrigindo, Rádio Espírita do Paraná, Rádio Portal da Luz de Dourados, Mato Grosso do Sul, TV Secal de Florianópolis, Santa Catarina. É com muita alegria que a gente recebe aqui essas figuras ímpares que fazem um trabalho de auxílio nesse processo de divulgação da doutrina espírita. E o bate-papo é com essas figuras ímpares que a gente tem o prazer de recebê-los, porque, afinal de contas, a obra do Chico foi levada para o cinema, também para os livros, enfim, são figuras realmente que a gente tem um prazer de receber aqui na Rede Amigo Espírita, nesse Amigo Espírita 2020. A gente está falando de pessoas incríveis como a Magali Bischoff, também o Wagner de Assis, grande diretor, Renato Pietro, um grande ator, e, claro, o Marcel Souto-Maior, que fez um trabalho magnífico da vida de Chico Xavier e traduziu através das palavras dos livros que a gente tanto conhece. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Magali, tudo bem? Amigo Espírita. Isso, agora sim. Poxa, boa noite a todos. Boa noite à Rede Amigo Espírita, que eu sou membro desde 2011, né? Nessa caminhada da divulgação junto com o Zé aí, né? Cada um no seu trabalho. E agradeço aí a todos que estão acompanhando, de todas as retransmissoras que estão agora divulgando o evento, que está sendo maravilhoso, um dia muito especial para todos nós, onde a gente está podendo sentir um pouquinho mais ainda a presença do Chico na nossa vida, no nosso coração, com todos os seus ensinamentos, com toda a sua energia de amor, de expansão, e tenho certeza, onde ele estiver, nesse momento, nesses 2 dias, ele está recebendo todas essas energias, e ele está dividindo essas energias, né, com todos os nossos brasileiros, com todos aqueles que estão no mundo inteiro e que estão precisando receber essa energia de amor, que emana dessa alma tão generosa que esteve aqui no Brasil entre nós. Eu me sinto honrada de estar com essas pessoas incríveis aqui essa noite. Muito bem. Marcel, a palavra agora é sua. Bom, boa noite a todos. Um prazer, Magali, Wagner, Preto, Márcio, estar com vocês aqui. Isso é isso, né? São 110 anos do Chico, né, de aniversário, são 18 anos da partida dele. E o Chico, ele falava, né, o trabalho engrossa o fio da vida. Escreveu mais de 500 livros, deixou um legado enorme, e ele engrossou tanto esse fio da vida que ele está vivo, né? Vivo aqui com a gente nesse fim de semana, e vivo a cada vez que alguém abre um livro dele, a cada vez que uma peça estreia, a cada vez que um filme baseado em obra dele estreia também, enfim, em cada casa espírita do Brasil. Então, vamos celebrar Chico. Prazer estar aqui. Com certeza. Renato, boa noite, bem-vindo. Boa noite, obrigado. É um prazer estar participando desse movimento, sempre em prol da divulgação da doutrina. E fico muito feliz de que tenha essa bandeira aí do Chico, né? Uma pessoa com quem eu tive o prazer de estar tantas vezes. A última vez que eu estive com ele foi no aniversário dele de 90 anos. 2 anos depois ele desencarnou. E
foi uma grande alegria. As vezes em que eu pude estar com ele, as conversas que eu tive, poder falar dessa história, ou contar essas histórias é uma alegria. Depois tive o prazer de fazer muita coisa dele no teatro, né? Fiz A Vida Continua, eu acompanhei a adaptação do Paulo Estevam, do próprio Nosso Lar, e tem algum outro texto. O Além da Vida, claro, o Além da Vida também dele. Então é uma alegria. Com toda certeza. E, claro, Wagner de Assis, grande diretor de cinema nacional e que fez um trabalho belíssimo traduzindo, né, dos livros através do cinema, né, desses filmes magníficos que a gente vem acompanhando ao longo desses últimos anos. Conta pra gente como é que foi trabalhar com essas obras incríveis. Boa noite. Boa noite a todos, meus amigos aqui presentes. Sempre incrível, né? Eu digo que o sucesso dos filmes ele está ligado diretamente à credibilidade de um cara como o Chico Xavier, né? Então, a relevância das histórias é fantástica, porque a forma como elas vêm a nós, elas vêm por conta da importância, da pungência, assim, do trabalho do Chico Xavier e eterno, né? Imortal, né? Então, nada como 18 anos depois que ele partiu, ou 500 livros depois, e eu acho que isso vai perdurar aí, os próximos 30, 40, a humanidade ainda vai descobrir o legado que são esses 500 livros, né? E essa obra imensa que ele tem, né? Estamos aqui como servidores desse trabalho, no final das contas, né? E é um trabalho realmente que encanta muitos corações, porque a gente sabe que, felizmente, o acesso aos livros é muito restrito no país que a gente vive. E através do acesso aos filmes, né, as pessoas podem realmente ter essa ideia de como todo esse processo, né, e contribuição acontece desde, claro, do advento do Livro dos Espíritos com Kardec, essa continuação com o Chico. Mas eu vou deixar agora o espaço para vocês falarem um pouco dessas experiências, né? Por favor, Marcel. Eu queria contar uma coisa para o Prieto, que eu não sei se ele sabe, talvez saiba, mas você sabe que eu só comecei essa minha caminhada, né? Eu como jornalista cético, né? O repórter, né? Ateu, né? Como dizem, né? O espiriteu. Eu comecei por causa da peça Além da Vida. Por quê? Porque eu era subeditor do Caderno B, né? Eu era subeditor, eu não saía da redação para fazer matéria. A gente ficava ali nos bastidores cuidando da reportagem. Quando Além da Vida atingiu 1 milhão de espectadores, eu quis fazer a matéria. Não sei por quê, eu falei, eu quero fazer esse texto. E aí, quando eu entrei, né, no teatro, quando eu vi ali toda a história por trás daquela peça, a figura do Chico, a força da figura do Chico, Vanucci, e eu enxerguei todo o entorno, né, te vi também em cena, eu falei, nossa, eu preciso contar essa história, porque quando eu pesquisei a história do Chico, eu vi qual era essa história, né, e a gente faz muito isso, né, Wagner, Prieto, todos nós somos contadores de história, a gente faz a linha do tempo do personagem, né? Então, a linha do tempo do Chico ele tinha escrito mais de 400 livros, vendido mais de 30 milhões de exemplares, doado toda a renda a instituições beneficentes, porque ele dizia, os livros não me pertencem, eu não escrevi nada, eles, os espíritos, escreveram. E eu falei, nossa, jornalisticamente isso é muito forte, né? Então, aí eu fui movido por um interesse jornalístico para reconstituir a trajetória do Chico. Mas a peça Além da Vida foi um marco, né, Prieto? Eu sei que você chegou a ensaiar lá posso estar enganado, tá? Pode me corrigir. Mas você chegou a ensaiar também na varanda ali do Chico, né? Ele chegou a te falar um pouco, né, sobre a construção da peça, não foi? Eu lembro dessa história, Marcelo. Acho até, que não tenho certeza, também não faz muita diferença, importante que o teu trabalho adiantou. Eu acabei sendo ponte depois para você chegar em alguns lugares que você precisava chegar para a tua pesquisa e fazer o livro. Uhum. No caso dessa história que você falou da varanda da casa dele, sim. Eu fiz 2 coisas diferentes, especialmente nesse período.
E, posteriormente, quando, no aniversário dele de 90 anos, na minha equipe, está até hoje na minha equipe, o Rogério Faria Júnior, que é vizinho dele, em Uberaba. E alguém perguntou ao secretário de Cultura, o secretário de Cultura daquele momento de Uberaba teria perguntado para ele que a cidade queria oferecer algum presente para ele, todo mundo sabe que Chico não aceitava nada. E aí ele teria feito um comentário com essa pessoa. Se ele gostava muito da história do Ernesto Fantini com esqueci o nome do outro personagem, se a gente faria isso lá, de A Vida Continua. E aí, claro, eu fui fazer, e aí eles arrumaram um local que cabia uma multidão, eu tenho fotos disso, imagens. Então, tem foto minha, até mandei para Magali, desse encontro, mas tem imagens mesmo. Então, posteriormente também, entre as vezes, outras que eu estive com ele, então eu estive com ele, a gente conversou um tempo nesse dia, e aí eles abriram um espaço e toda a população que estava na cidade, que cabia, que estava visitando o Chico por causa dos 90 anos, então se dirigiu para lá, porque tinha uma transmissão simultânea para o Fantástico. E aí eu apresentei a peça ali também, A Vida Continua, que foi uma emoção muito grande, entendeu? Muito grande. Mas foi assim mesmo, você está certo, está correto. Não é? Não, mas eu me lembro, Preto, de você ter me ajudado muito, mas eu não sabia, porque a minha entrada no universo do Chico era muito difícil, né? Porque ele era muito ressabiado de jornalismo, né? Mas eu não sabia que você tinha a consciência do quanto a peça foi importante, sabe? Assim, se não fosse a peça, se eu não tivesse escrito a matéria, talvez eu não tivesse entrado nesse universo. Só para lembrar, Marcel, só para fechar esse negócio só para fechar esse Além da Vida, só para fechar. Assim, sim, fui eu que fui fazendo a ponte para você depois, enfim, você foi super simpático, perguntou. E 2, a explosão da peça se deve a um nome, por isso que eu quero encerrar essa história do Além da Vida. Encerrar, imagina. O grande sucesso da Além da Vida se deve a um nome, chamado Arthur da Távola, que escrevia no jornal Globo com você. Porque todo mundo começou a falar, que loucura é essa desse pessoal, o Vanucci, Prieto, Lúcio Mauro, fazendo uma peça, texto psicografado, não tem mais ninguém encarnado para escrever peça. E aí ele foi assistir o espetáculo e escreveu uma página inteira linda, dizendo por que as pessoas deveriam ir ao teatro assistir aquele processo tão inovador que acontecia no teatro brasileiro com aquelas pessoas. E aí foi uma explosão. Então, quando você chegou, você já chegou no meio da explosão dos sucessos. Já. Obrigado, querido. Nossa, que lindo. E essa peça, recentemente ela foi remontada aqui em São Paulo, ela é lindíssima. Na verdade, em 2012, fizeram um filme, né? O Oceano, com o Paulo Figueiredo, que foi o diretor, né? E A Vida Continua, com essa mesma história, que é uma narrativa difícil, né, de se fazer no cinema, e ela foi para o cinema em 2012, porque no livro, quando ele foi psicografado, esse livro de André Luiz, a dona Nena, que nos contou essa história, ela disse que o Chico, nesse dia que ele psicografou, ele estava em Santos, na cidade de Santos. Ele foi com a família, teve um encontro lá, que eles iam fazer uma tarefa espiritual lá na casa dela, e ele foi para a praia, e ele psicografou esse livro do André Luiz, foi o último livro da série do André Luiz, é um romance, e esse livro foi psicografado na praia em praticamente um dia. E no final o espírito disse a ele, né? E parece que inclusive foi informado de que esse livro ele ia aparecer numa grande telona. Então Emmanuel e a espiritualidade já tinha essa proposta da questão do cinema, né? Tanto que 2 anos antes, em 2010, foi o ano em que o cinema com a temática espírita realmente explodiu, né? Com a chegada do filme do Chico, né, O Nosso Lar, e ainda teve o documentário, né, da Cristiane Glubart, né, sobre as cartas psicografadas. Foi os 3 no mesmo ano, que foi 2010. Foi um ano muito intenso, foi o ano do centenário de aniversário do Chico Xavier, que o Wagner aí tem bastante história para contar para a gente, e o Renato também, né, em relação ao Nosso Lar. E, Márcio, eu queria falar para o Wagner, queria fazer uma pergunta para o Wagner. Eu chamo o Wagner
Wagner já não aguenta mais ouvir eu contar isso, mas eu chamo o Wagner de o destemido. Você, eu vou te falar, ele pega as coisas mais difíceis e abraça e leva para frente. Tipo, pega toda a obra do Chico Xavier. Aí olha ali o Nosso Lar, que é praticamente uma ficção científica, se você... A dificuldade de fazer. Então, o Wagner vai, vamos fazer o Nosso Lar. Aí faz cumprir ele. Né? Aí depois pega o ícone do próprio Chico Xavier, que é o Kardec, e fala, vamos fazer a cinebiografia do ícone do Chico Xavier. Wagner, como é que veio a escolha, por exemplo, do Nosso Lar? Você tinha lá na sua frente 500 livros. Por que Nosso Lar? Deixa eu só corrigir, né? No caso do Kardec, teve um jornalista que me chamou para tomar um café no Rio de Janeiro, dizendo que estava escrevendo uma outra biografia e estava sofrendo horrores. E esse jornalista era ateu, né? E ficava trancado 3 horas da manhã num quarto da casa dele, que não conseguia sair porque trancaram a porta por fora. E aí ele falou, só vou sair quando eu acabar o livro. Se alguém passar comida pela janela, eu fico aqui enquanto eu não acabar o livro. Mas a ideia do Kardec não foi assim, confesso, e é importante colocar isso em registro, que levar a vida do Kardec aos cinemas, isso vem de você, né, Marcel? Veio da sua... Então, se eu sou o destemido, você é o enlouquecido, né? Que chamou o destemido para colocar. Corajoso. E a gente foi junto, né, Wagner? Porque, na verdade, enquanto eu escrevia os capítulos, eu ia mandando para o Wagner, e o Wagner participou até de parte da apuração, né? O Wagner tentou me ajudar a chegar a material exclusivo, inédito. Então, foi uma parceria, quase como se o livro fosse vindo junto com o filme. E foi muito, né? E, Wagner, e uma coisa que é importante, talvez você nem saiba, eu nunca fui de compartilhar capítulo. Eu sei. Você sabe. Me surpreendeu bastante, eu te falei. Você tem certeza que você vai me mandar? Me surpreendeu também, né? Porque quando a gente escreve, né, a gente não quer muito compartilhar, porque a pessoa pode não gostar ou pode te desviar do caminho narrativo e tal. E a gente foi crescendo ali juntos, né? Foi muito bacana. Eu acho, Marcelo, que tem aquele sentimento tipo, por que não, né? É o famoso, o cinema ele é muito da mágica do e se, né? E se acontecesse isso, e se acontecesse aquilo, dá chance às coisas acontecerem. E, no caso, tem dois movimentos assim que foram bem importantes, que um deles foi a primeira década, que quando eu começo a ter a ideia de fazer o Nosso Lar, e respondendo a sua proposta, eu tinha acabado de fazer um longa-metragem, que era o meu primeiro longa-metragem, chamado A Cartomante, como diretor, né? Eu já tinha escrito alguns outros filmes dos anos 90, já era um roteirista efetivo de trabalho profissional, tinha saído da grande empresa que era a TV Globo, onde eu trabalhava, né? E pensado, agora eu vou pelo cinema. Só que fazer um filme demora 3, 5, 6, 7 anos, às vezes, e você tem que tomar. É uma decisão muito difícil de ser tomada. Então, tem que correr. O filme tem que correr dentro de você, né? Ele tem que pulsar junto com a tua vida. Então, quando eu acabei A Cartomante, que foi um filme que, por primeiro filme, quando você cumpre, o filme está na tela, já é um sucesso, né? Colocar o primeiro filme numa tela de cinema, depois tinha VHS, DVD, a gente passou por todas as etapas. Eu achei que foi um grande sucesso, assim, pessoal, de conseguir realizar. Então, quando a gente se pergunta o que você quer fazer agora, para onde você vai, fora os outros 18 projetos que você leva juntos, né? Tem aquele que vai ser o seu guia, né? O seu norte. E eu conhecia o livro por conta da minha formação, eu conhecia a história de Nosso Lar e toda a obra do André Luiz, praticamente, já tinha lido, e naquele momento, era 2005, eu me fiz a pergunta mais difícil de ser feita, que era, será que agora a gente tem condições, que era uma questão de condição logística mesmo.
Era uma questão de efeito visual, era uma questão de dinheiro, era uma questão de profissional, expertise, etc. E antes de me responder se a gente tinha ou não, eu fui checar o que aconteceu. Como você fez ao redor do Além da Vida com o Renato, que eu também vi no teatro, Renato, você sabe, né? Também te vi fazendo Além da Vida. Eu também. O nosso lar foi um pouco... Como é que está a situação dessa coisa, né? Eu já tinha namorado essa ideia muito tempo antes, e a primeira pessoa, e aí, de novo, como você, eu fui entender como é que estava o movimento de produção, que não tinha cinema ao redor desse tema, a gente tinha tido a novela A Viagem, depois tinha tido, se não me engano, já tinha o Ghost, né? Já tinha tido o sucesso do Ghost em 1990, então é uma temática esporádica, ela pinta em vários filmes, claramente ela existe espalhada em dramaturgia de bastante força, mas não tinha nada efetivamente construído. Então eu fui ver o Renato. Fui ver o Renato no cinema, no teatro, e aí eu pensei, puxa, e eu perguntei para ele, né, Renato, você conhece o pessoal da Federação Espírita? A gente não consegue, em cinema não se faz nada sem os direitos autorais, né? E eu acho que o primeiro passo foi saber se os direitos estavam disponíveis. O Renato fez 1 ou 2 reuniões comigo na federação e falou assim, olha, eticamente eu já te abri a porta, mas agora é com você, e estou aqui para o que você precisar. Vou voltar lá para o meu teatro, e quando você precisar de mim, eu estou aqui. E foi muito bonito o Renato ter feito isso, porque em nenhum momento passou na cabeça dele, ou se passou, ele não me contou, que ele poderia ser o protagonista do filme. Né? E ele foi muito ético nesse sentido, eu sempre registro isso e gosto de registrar isso, do ponto de vista, tipo, pela história, eu estou te ajudando, e se você achar que eu devo participar, estou aí. E aí, obviamente, foram 9 meses de reuniões com a Federação Espírita Brasileira, com meu querido amigo, o senhor Nestor Mazotti, né, que já está no mundo, já está no grupo dos espíritos espíritas, trabalhando pelo espiritismo no mundo espiritual, o seu Wilson Bianchi, toda a diretoria da FEB aqui no Rio de Janeiro. E eu me lembro, assim, eu tinha 35 anos, eu fiquei pensando, eles olharem um garoto de 35 anos pedindo autorização para fazer um filme da Joia da Coroa, né? Ou seja, junto com a trilogia do Emmanuel e o Nosso Lar, são a Joia da Coroa. Eu pensei, se eu estou no lugar deles, eu diria não, de jeito nenhum, mas eu falei, cara, se é para fazer, vai acontecer. Obviamente, eu fui profissionalmente, eu já me sentia qualificado profissionalmente, eu acho que aí o não ter medo faz sentido, né? Eu não tinha medo, eu sabia que filme não é obra de uma pessoa só, né? Filme é obra de um monte de gente. Então, eu acho que, para te responder, assim, eu me dei a chance de tentar, de perseguir a ideia. E aí, tudo foi sendo construído, e aí, como tem nas memes aí, né? O resto é história, né? 2010, né? Se dar a oportunidade, sabe uma coisa que eu tava... é uma coisa que muita gente não faça, né, Marcelo? Eu acho que assim, deu a oportunidade de escrever a biografia do Kardec, porque estava ali. Quando o Renato se permitiu dizer, tudo bem, eu vou ser o protagonista do filme, mas vamos fazer uns testes antes, eu pedi, vamos fazer uns testes antes. Eu acho que assim, a gente está num momento, e eu acho que isso não é só no mundo da cultura, da arte, mas a gente tem que se permitir fazer coisas que sejam legais, que sejam boas. Né? O bem tem que ponderar, não é isso? Não que nós sejamos os bons, mas acho que tem que se permitir fazer coisas boas. Então, ali era o que o cinema chama de uma audiência previamente construída. E aí, só para encerrar e passar a palavra para o Renato, quando os direitos vieram para mim, eu falei, eu tenho que começar agora a falar com as distribuidoras internacionais. Então, eu persegui assim, a presidente da Fox, que é a Patrícia Kamitsuji, na época. Né? Eu fui até o Festival de Búzios, fiquei horas para conversar com ela, marcou uma reunião. Então, quando eu sentei para conversar com a Juliana Ribas, que era diretora de projetos brasileiros na Fox, eu me lembro claramente da minha cena, fazendo um suspense para tirar o livro do Nosso Lar da bolsa, e disse assim, olha, eu tenho os direitos desse livro aqui. E aí, eu queria impactar, achando claramente que ela já sabia do que se tratava. E, cara, deu certo. Ela pegou o livro, olhou o livro e falou assim, você não sai daqui enquanto a gente não fizer um acordo. Porque a avó era espírita, porque... E aí, de novo, é o Chico e a credibilidade do trabalho de um cara como o Chico que permeiam lugares que a gente nem descobre, que a gente nem sabe, né? A gente pode ficar aqui até 10 da noite
contando histórias de como esses caminhos já estão conectados lá por trás, você nem sabe, e às vezes você dá um gatilho aqui e você descobre uma teia de relacionamentos bacanas que vão construir a favor, né, Renato? Você não foi isso? Não, você está certo. Você sabe uma coisa que eu estava pensando, ouvindo você, ouvindo o Marcel, o que humildemente fizeram exposição, e sem querer eu fui me lembrando de uma história que eu vou compartilhar com vocês pela primeira vez nessa encarnação, que eu só vi isso agora. Você veja só, se eu tenho algum mérito, eu sempre digo que eu sou soldado de trincheira, eu sou o cara que vai com o facão na frente abrindo as portas. Se eu tenho algum mérito, é que eu instituí lá atrás, há 25 anos ou mais, de que eu achava muito chato o público ir embora e não poder comentar o que ele achava. Então, eu passei a abrir a porta do teatro, coisa que eu faço até hoje, a abrir a porta para que o público vá embora no final do espetáculo. E aí ele pode falar comigo. Então, eu quero dizer com isso que eu sempre ouvi todo mundo. Então, você veja, eu ouvi o Marcel na história toda ali, e depois, por algum motivo, porque o Chico era ressabiado, tinha dificuldades, eu me lembro que eu fui linkando ele com algumas coisas, o que deu no caminho que deu, do livro, do filme. Você agora acabou de contar essa história, por exemplo, que eu fui com você, abri um outro caminho ali. Eu fiz lá atrás também, para chamar a atenção do público, eu fiz no Teatro dos Quatro, no Rio de Janeiro, e em São Paulo, no Teatro Imprensa, levado pelo Grupo Silvio Santos. Eu fiz o espetáculo sobre a vida do Allan Kardec, chamava-se Um Olhar para a Eternidade, que foi um grande sucesso. Chamou-se atenção para aquilo ali. E eu também, no meio desse caminho, acabei fazendo, no caso da Vida Continua, eu não vou entrar em detalhes, mas o Wagner sabe o que eu vou dizer, por exemplo, eu tinha uma afetividade muito grande e eu não queria que... Eu queria que segurasse para talvez o Wagner vir fazer futuramente um filme. Mas o Wagner achou, e eu acho que ele está certo, de conceder para que uma outra pessoa fizesse A Vida Continua, por causa da história que eu contei para vocês. No meio desse caminho, eu quis contar a história do Divaldo, porque eu achava que a gente falava só de Chico, Chico, Chico. Falei, então vou eu. Assim como o Chico, digamos, afetivamente me disse, vai, faça, e depois, na burocracia, a gente resolveu com Wagner, vai e faça, eu tenho os documentos até hoje em casa, né? De tudo isso, das liberações, autorizações e tal. E aí eu fui a primeira pessoa que o Divaldo disse, vai e faça. E aí eu montei o Semeador de Estrelas, que posteriormente, eu já não tinha, digamos, mais a idade que eles queriam, posteriormente, eles daí daquele material, eles transformaram no filme sobre a vida do Divaldo. Então, eu fico muito feliz de, por exemplo, tudo isso chegou em algum lugar, porque, por exemplo, eu poderia ter virado as costas para o Wagner quando ele foi conversar comigo. E eu me lembro, quando eu voltei para o camarim, alguém me falou assim, e aí, Renato, mais uma daquelas conversas de alguém que procura, porque eu estava a caminho naquele momento de 5 milhões de pessoas no teatro, já, depois do 1 milhão aí do Marcel. Eu já era a caminho de 5 milhões. E mais uma pessoa que vem fazer uma proposta, e eu disse isso. Eu disse, esse vai levar adiante o projeto e esse vai fazer o filme, então eu vou dar corda para ele. E deu no que deu. De alguma maneira, eu também ouvi o Marcel, né? Eu tinha canais para abrir ali e facilitar. Assim como eu também não teve problema quando eles quiseram transformar a vida do Semeador de Estrelas em Divaldo, Caminho de Luz, enfim. Então, assim, se eu tenho algum mérito, foi que eu ouvi. E as pessoas andaram, quer dizer, eu não quis andar sozinho. Eu quis que as pessoas... Então, Marcel andou por um lado, Wagner tem andado lindamente por outro, depois fez a vida do Kardec. Então, eu acho que, assim, é isso que nós temos que fazer. Nós que estamos envolvidos com projetos desse tipo. Nós temos que sempre ouvir os outros. Ouvir, porque, assim, se eu não tivesse ouvido o Marcel, não teria chegado talvez onde chegou. Se eu não tivesse ouvido o Wagner, não teria chegado onde chegou. Se eu não tivesse ouvido o João, o Paulo, tá certo? Se eu não tivesse ouvido o próprio Vanucci, não teria estreado Além da Vida. Então, assim, a gente precisa ouvir e daí ver o que pode semear, o que não pode, o que vai andar, e aí o resto vai andar. Mas eu só vi isso agora. E eu sou muito grato por isso, porque, de alguma maneira, eu os ouvi. Mas vocês também, né? Sim. Você sabe que tem uma coisa importante, Renato?
E aí eu acho que por trás desses movimentos todos, aí sim, novamente, talvez eu esteja me repetindo aqui, eu acho que aí tem a credibilidade, a pungência e a relevância do trabalho do Chico. Porque quando o Marcel vai escrever a biografia do Kardec, ele vem de tudo que ele vivenciou com o Chico. Quando a primeira onda de filmes, que é a biografia do Chico Xavier, que eu acompanhei muito de perto, que foi dirigida pelo Daniel Filho, teve o Tony, e o Tony Ramos, e todas as pessoas envolvidas para contar a história daquele jeito, e a gente estava filmando o Nosso Lar praticamente na mesma época, eu percebia que era algo que vinha como um movimento além de nós, bem além de nós, né? E eu particularmente achava que era um movimento que vinha para ficar, e que ele não fosse tão sazonal. Então, agora, quando a gente... Ou seja, de 2013, a gente teve mais alguns filmes que tinham um pouco da temática espírita, tinham um direcionamento da temática espírita, mas eles foram minimizando dentro do contexto indústria, da possibilidade de oferecer cada vez mais conteúdo. E é engraçado, porque quando você olha para trás, é meio que conectar os pontos, né? Olha o que aconteceu no Brasil de 2013 até 2018, por exemplo. Olha a confusão que aconteceu no Brasil. Você imagina se a gente tivesse feito o Nosso Lar 2 nessa época, né? Se a gente tivesse lançado o Nosso Lar 2 em maio de 2013, quem que veria? Qual o nível de relevância o Nosso Lar 2, o 3 teriam, eventualmente, por um lugar que estava em ebulição? Então, hoje, olhando para trás, eu vejo que esses movimentos, eles são, sim, talvez o nosso exercício é tornar o espaço entre a parte alta das ondas menor. Então, agora, com o Kardec, que lançou agora em 2019, a gente tem a possibilidade de criar um novo movimento e uma nova onda de filmes que usem essa temática. E, assim, de novo, eu sei que tem muita gente aqui, eu já falei muito sobre isso, né? Eu acho que é importante a gente educar também a nossa forma de posicionamento em relação a falar filme espírita, né? Porque quando a gente fala filme espírita, a gente está circunscrevendo um gênero que não existe, a gente está colocando uma etiqueta num gênero que não existe, e isso minimiza tanto o espiritismo quanto o cinema, né? A temática espírita serve para drama, para comédia, você já experimentou isso tudo no teatro. Então, quando a gente acaba falando com carinho, eu sei, não quero ser rabugento, né? Quando a gente fala com carinho, filme espírita, é óbvio que a gente entende isso, que é um filme, que é um drama, uma comédia, uma aventura com o tema espírita por trás dele. Mas isso é uma mensagem ruim para quem não é espírita. É uma mensagem que não trata muito com alteridade, não pensa no outro. Então, é bacana a gente cada vez mais pensar que cinema ele se alimenta, ele bebe da fonte de Chico Xavier e vai beber muito da fonte, se depender de mim, esse rio vai correr quantas vezes puder, do ponto de vista de que são histórias incríveis. Então, são histórias incríveis, ponto. Quando o Nosso Lar, você lê o Nosso Lar, dentro do Nosso Lar, todo mundo sabe, dá para fazer 4 filmes. E aí, os outros filmes que a gente está elaborando, alguns a gente pode comentar aqui depois, são histórias incríveis. Então, não precisa dizer que é espírita, porque, por mais que seja bom que seja espírita para nós, que somos do movimento espírita, né, para a rede, amigo espírita, etc., é importante a gente pensar assim, do espiritismo para o mundo. Do espiritismo para o mundo é arte. Né? Não minimizar. O cinema é um movimento de massa, né? Eu estou minimizando a arte que é produzida, o filme que é produzido pro espírita, efetivamente, que é um filme de nicho. Eu estou colocando que nós temos histórias incríveis nesse conteúdo. Qualquer história que o Renato tenha feito no teatro é incrível, porque é uma história paradigmática, mexe com arquétipos, está renovando, acabando com estereótipos, mexendo com... É antirracista, é antimachista, tudo isso está ali naquele conceito. Então, quando cada vez mais, em um movimento como esse aqui, em que a gente está falando do Chico, a obra do Chico, ela é universal. Então, a gente vai seguir isso, e é muito bacana, porque, de novo, estamos aqui porque teve um mineiro de Pedro Leopoldo que passou 70 anos de sua vida, pelo menos, se dedicando a esse trabalho de uma maneira que não existe igual no mundo, né? Não existe igual no mundo, né?
E o cinema tem essa capacidade, né, de levar a mensagem para um número muito grande de pessoas. Eu que acompanhei todos vocês desde o começo, dessas as histórias do Prieto falando, passou um filme na minha cabeça também. Eu lembro que eu levava grupos e grupos da federação para ir assistir ele lá no Teatro Itália. Toda vez que ele ia para o teatro, a Magali montava grupos e grupos, a gente corria, fazia divulgação. Então, assim, o Wagner é a mesma coisa, eu levei ele lá na federação para fazer o Nosso Lar, né, para divulgar o Nosso Lar. Então, assim, foi aí que eu comecei também a cruzar na vida de vocês, né? E voluntariamente, minha vida toda esse trabalho foi voluntário. Meus filhos falavam: mãe, mas você só faz coisa voluntária. Então, porque o espiritismo estava dentro, né? E aquela vontade de dividir com todo mundo, né? E então, assim, foram anos e anos cruzando no caminho de vocês e tentando fazer um trabalho, até que acabei, né, gerando outros caminhos na minha vida, que acabou gerando também um trabalho profissional. Mas eu vejo assim que está tudo conectado, está tudo interligado, e o espiritismo fala muito de comunicação social espírita. O que é comunicação social espírita? É conversar com a sociedade. E para a gente conversar com a sociedade, tem que se levar isso numa proporção muito grande. E a gente vê cada campanha do cinema que a gente faz, cada filme que a gente trabalha para fazer a divulgação, o quanto é trabalhoso conseguir convencer as pessoas de que essa comunicação é importante, de que levar para a casa espírita, o cinema espírita, com a temática espiritualista ou espiritual ou espírita, é importante, e que a gente tem que fazer um movimento onde que cada um vai levando para o outro, através das redes sociais, através do centro espírita, através das campanhas, esse apoio fundamental dos canais de comunicação, para que as pessoas possam ir às salas de cinema. Agora não, né, que tá essa questão da pandemia, mas a presença no cinema, depois de todo esse trabalho que eles têm para escrever roteiro, para fazer o filme acontecer, o outro para divulgar, é a presença de vocês, porque esse bate-boca, esse um fala para o outro, um conta para o outro, que causa, né, esse fenômeno do cinema, onde a gente chegou a ser reconhecido como uma temática específica pela imprensa laica. Hoje não mais, porque o número foi caindo tanto de público que eles já estão meio assim, né? Mas nas fases áureas, como foi o lançamento do Nosso Lar, que fez 1.600.000 público em 10 dias, essa fase já está caindo, a gente já briga aqui para ver se consegue levar o pessoal para o cinema. Então, acho que falar de Chico e cinema é importante, porque há uma ação espiritual, sim, nos conduzindo para que a gente esteja junto aqui, cada vez mais os grupos que estão produzindo arte, o outro que está produzindo cinema, mas não é por acaso, é para que o público veja, para que o público assista. E não é só aquele que já conhece o espiritismo, mas aquele que nunca teve coragem de entrar numa casa espírita, de pisar o pé de um centro espírita, porque tem medo. Medo de espírito, né? Medo, preconceito, seja lá o que for. E no cinema ele tem coragem, né? Eu acho muito interessante essas suas colocações, porque a gente que está na doutrina já há algum tempo, a gente percebe, o Renato Prieto vai falar com mais propriedade, inclusive, principalmente quando ele diz que abre as portas, inclusive, do teatro e do backstage ali, para poder ouvir as pessoas. Porque sempre houve um certo preconceito, mas as pessoas dizem: eu sou católico, mas acredito em reencarnação. Eu sou evangélico, mas eu acredito em reencarnação. Eu sou, uma pessoa espiritualizada. Sempre houve esse tipo de comportamento das pessoas, mas ninguém se dizia espírita. E aí vem esse trabalho que eu acho interessante, porque eu estou fazendo uma análise da linha do tempo, e eu quero perguntar isso para vocês, inclusive o próprio Marcel, porque a literatura é um processo individual. Eu compro o livro na banca e levo para minha casa e vou ler esse livro eu, pessoalmente. E hoje, com o advento da internet, o stream, né, quer dizer, esse cinema em casa, vamos dizer, eu posso assistir uma obra como Kardec, como O Nosso Lar, entre tantos outros filmes, e a vida continua, independente da minha religião ou religiosidade. Então, para vocês, como é que foi esse trabalho? Porque principalmente, o Renato presumo, porque o teatro era uma coisa assim, muito um evento social, então as pessoas às vezes evitavam frequentar, mas hoje tem uma certa liberdade. O que vocês podem dizer a respeito disso? Inclusive até pessoas, Marcel, a respeito de comentários do próprio livro, enfim. Olha, Renato, essa pergunta, Márcio, eu ia fazer essa pergunta, exatamente isso, que é
como é que vocês, né? A gente já está há mais de 25 anos nessa jornada, né? E eu me lembro de quando eu comecei, eu falei para os meus amigos jornalistas do Jornal do Brasil que eu ia fazer a biografia do Chico Xavier. Eles faziam, e seria o meu primeiro livro, eles falavam Chico Xavier, mas não é o Chico Anísio, não é o Chico Buarque, não é o Chico Mendes, não é o Chico César. Eu brinco que até o Chico Bento parecia mais biografável, né, para aquele núcleo ali da Zona Sul do Rio. Então, eu senti, obviamente, um preconceito muito grande. Ontem, eu estava vendo o Renato conversando com a Priscila, naquele canal do CEAF, né? Que é e exatamente, eu fiquei com a vontade de fazer essa pergunta para o Renato. O Renato está no corpo a corpo com o público, há anos no corpo a corpo, né? É mais corpo a corpo ainda do que o cinema ou da leitura que é individual. Então, Renato, você sente ao longo, né, dessa sua jornada o preconceito caindo assim? Como é que você vê isso? Primeiro, meninos, é o seguinte, vocês falando, eu vou pensando. A gente vai ter... Agora, eu pensei... Até porque o Wagner me perguntou isso há um tempo atrás. Por que eu tinha tomado uma decisão de que eu não queria mais nem fazer, que ninguém fizesse o espetáculo Além da Vida? E eu fiquei pensando que tudo que vocês estão falando, o que eu vou falar, tudo é depois de. Então, por exemplo, a novela Viagem, que o Wagner citou... Eu fui com o Mário Lúcio Vaz e o Vanucci na casa da dona Ivani Ribeiro, em São Paulo. É depois de. O quadro que o Vanucci fazia, dramatizado na Globo, chamado Incrível, Fantástico, Extraordinário, é depois do Além da Vida. O programa que ele gravou, que a Globo nunca colocou o ar, que eu participei também, chamado Percepção, é depois do Além da Vida. Aquela série de programas que ele fez depois, na Band e na Manchete, porque a Globo não queria deixar ele fazer, ele foi para lá, também é posterior ao Além da Vida. Tudo é posterior ao Além da Vida. Então, eu acho que agora, de repente, depois dessa conversa, eu vou pegar o texto e vou sentar com o Wagner, está na hora de começar a devolver ao Além da Vida. Já te falei isso, eu já te falei isso. Está na hora da gente devolver. Então, assim, respondendo mais diretamente a você, eu quero contar para você, então, duas histórias. Uma, exatamente nesse período em que as coisas não funcionavam, eu vi essa pressão toda que você está falando, eu fui, numa das vezes que eu fui ao Chico, e quando eu estava sozinho com ele, pelo menos ali, eu falei, Chico, eu estou num dilema muito grande, porque estou achando que, de repente, está me faltando humildade para enxergar que eu poderia ser isso. Citei empregos e profissões que me dariam carteira assinada, estabilidade, recolhimento de imposto, essa coisa toda, todo dia ele faz tudo sempre igual. Será que eu não estou enxergando isso na minha frente? E citei, vou inventar aqui, posso ser bancário, pode ser médico, posso ser jornalista, sei lá. Fui citando. E aí ele, ouvindo, ele olhou para mim e falou assim, Renato, meu filho, alguém te convidou para algum desses cargos que você está me citando? Falei, não, Chico. Ele falou, então não sei que chance é essa que você está perdendo, meu filho. Ninguém te convidou. Você não foi convidado para nenhum desses cargos. Você foi convidado para esse cargo aqui. Mas se, digamos, alenta você, eu quero dizer para você que você está abraçando essa causa muito como voluntário. Muitos dirão que é por débito, não é, ele disse. Então, eu estou te respondendo exatamente isso, Marcelo. Então, ou você faz direito ou você não faz direito. Então, assim, primeiro, eu nunca prestei atenção, a não ser que alguém fizesse alguma coisa, que aí eu dependeria de chamar o doutor Ricardo Gouveia para responder juridicamente. Eu não deixaria de fazer isso. Mas fora disso, não. Eu sempre achei que uma pessoa preconceituosa, eu tinha que ter no meu bolso cartões do meu terapeuta, doutor Carlos Eduardo Goulart. E dizer para o cara, vai buscar tratamento, porque isso é só o início. Isso aí pode virar uma outra tragédia maior na sua vida, porque o preconceito já está instalado. Então, eu não prestei atenção, viu, gente? Nas pessoas que, por acaso, tiveram isso. E com outras pessoas em que eu precisava ultrapassar aquela barreira, então eu ultrapassei aquela barreira, por exemplo. Eu vou te dar um exemplo, e esse exemplo é interessante.
Eu tinha que entrar na televisão para falar com uma determinada pessoa, porque ia impulsionar isso aí. E eu não fui impedido de entrar por ali, mas se eu estivesse lá, ele me receberia. Mário Lúcio Vaz, que eu já citei há pouco. Mas na portaria da TV Globo dificultaram tudo. Eu saí por lá de fora, e ali fora tinha uma moça com aquelas roupas pretas que servem café, fumando um cigarro. Ela falou, Renato Prieto, olha, gosto muito de você, fui ao teatro e tal. Me aproximei dela, e aí ela falou, o que você vai fazer? Aí contei para ela a história. Ela disse, me acompanha. Então eu entrei pela garagem, passei pela lixeira do prédio da TV Globo, entrei pela escada de serviço e ela me botou na sala do Mário Lúcio Vaz. Então é isso. Quer dizer, se você abraçou uma causa, é para resolver a causa. Agora, como é que a espiritualidade vai lhe ajudar, os seus amigos, protetores, o livro, o filme, seja o que for? Toda hora eu ligo para o Wagner, porque eu fico falando com alguém, buscando possibilidades de apoios ou patrocínios. Alguma coisa pode dar certo, outras não dão. Mas eu não paro de fazer isso. Então, eu acho assim, se é uma tarefa que eu tenho que fazer, se eu tenho que vencer, funciona dessa maneira, Marcel. É vencer ou vencer. Sem arrogância, sem prepotência, sem desrespeitar as escolhas filosóficas de ninguém. Nunca passei por cima de ninguém, nunca magoei, nunca feri, sempre respeitei todos. Agora, se o meu objetivo é chegar naquele local, não adianta que ninguém vai impedir que eu chegue naquele local. Então foi dessa maneira, como, por exemplo, abrir a porta do teatro para me despedir do público que veio prestigiar. Uma demonstração de gratidão a ele, por ele ter passado por cima de todas essas coisas, mas estava ali para me ajudar a levar adiante. Então, chegou uma hora que virou 5, agora está em 6 milhões e pouco, antes da pandemia estava 6 milhões e 700 mil pessoas no teatro. Então, é isso. Assim, não prestar atenção. Né? Segundo, é um trabalho árduo. Não, e ter foco. Tomar decisão. Ouvir a espiritualidade, coisa que eu faço bacana, eu ouço, e objetivar. Então, se a obra tem que ser realizada, e para realizar a obra vão aparecer muitos empecilhos, e você está no corpo para ultrapassar os empecilhos. Ou ficar na janela, por exemplo. Então, eu diria para você, te respondendo a pergunta, eu não sou da turma, por exemplo, sentado à beira do caminho. Eu sou da turma, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Eu sou dessa turma. E aí, baixando a cabeça, ouvindo a espiritualidade, ouvindo quem sabe mais do que eu, né? Prestando atenções nos sinais que a gente vai recebendo, mas objetivamente, traçou uma reta, é resolver. Porque senão depois você vai chegar na espiritualidade, assim como eu falo, por exemplo, com todos os grandes empresários que eu fui pessoalmente visitar, muitos para falar do Wagner, do filme, da continuação, de Kardec, ou de outros filmes dele, eu sempre falo do Wagner. Ou sempre falo de algum filme que ele vai fazer. Entendeu? Eu também. Eles não poderão chegar na espiritualidade e dizer que não foram procurados. Isso é trauma, Renato. Eu te fiz emagrecer 30 quilos. Isso é trauma, porque eu te fiz emagrecer 30 quilos. Foi isso, né? Não, amor mesmo. Eu tenho o maior carinho por você e gratidão também, porque você me deu um grande presente, Wagner. Mas eu falo assim, esses empresários, estou falando de gente empresária de bilhões, eles não poderão chegar na espiritualidade e dizer que nós não os procuramos para ajudar a impulsionar a televisão, o rádio, o jornal, o cinema, o teatro, o livro, enfim. Eles não poderão dizer isso. Entendeu? Renato, nós vamos lá falar com eles. E vamos continuar. Deixa eu contar uma história de bastidores, então, para as pessoas entenderem como você é mais destemido do que eu, viu, Marcelo? Só para você saber. Renato tinha que emagrecer 25 quilos em 3 meses. E aí nós colocamos ele naquela dieta profissional, triplicamos a terapia dele e o filme começou a pré-produção. E eu via o Renato quase diariamente, porque eu sei que é um surto, né? Cortar açúcar, cortar... Eu estou tentando aqui cortar açúcar. E aí, quando ele chegou aos 5 quilos perdidos, eu fui lá fazer um teste fotográfico e eu falei, tá perfeito. Aí ele falou para mim assim, estamos prontos para filmar? Eu falei, só tem um problema. A filmagem atrasou 1 mês. Nossa. E aí ele enlouqueceu. Eu não vou conseguir manter esse peso, eu estou esquálido. Eu falei, e aí eu acho, Renato,
que o ideal seria você continuar emagrecendo. Não vou conseguir. Eu preciso fazer a barba, eu preciso cortar as unhas. Que a proposta era ele dar um mergulhão, né? Então ele falou assim, eu saio no Leme, onde ele mora, e as pessoas olham para mim e falam assim, dá um dinheiro para esse mendigo. Eu falei, não faz, Renato. Fica em casa. E aí eu falei, gente, o que eu faço? O ator vai enlouquecer em 15 dias. A gente não tem 30 dias para começar a filmar. Aí ele disse para mim assim, eu vou rezar muito para os mentores ajudarem você a começar em 20 dias. Eu não aguento em 30 dias. Você acredita que na hora que a gente foi começar a filmar, ele tinha perdido mais 5 quilos. Ele perdeu 28 quilos, eu sei disso, porque a gente tinha um quadrinho na produção. E realmente a gente não precisou de mais 30 dias, a gente precisou de mais uns 25, 26 dias para encaixar aquela estrutura enorme de produção, né? E aí, o dia que ele fez... Aí a gente filmou toda a sequência do Umbral, que a gente precisava começar com ele muito magro por causa do Umbral. Aí, Marcel, o dia que ele cortou a unha, ele chegou no set de filmagem e falou assim, olha a minha unha! Alegria. Eu fiz a unha depois de 4 meses! Alívio, né? E você vê, é o único filme que depois de 10 anos entra numa plataforma de streaming. Depois de 10 anos, agora que ele entrou recentemente, eu assisti de novo. Eu não sei se é o único filme, né? Mas ele por conta de ter mudado de distribuidora, como a Fox foi vendida para a Disney ela é dona dos direitos do filme agora, e eles colocaram o filme na Amazon Prime antes do streaming da Disney chegar ao Brasil, né? Então, o pessoal que coloca o filme pirata na rede, não coloca. Tá lá na Amazon Prime, entendeu? Ainda vou dar uma dica, assim, fica sócio por 1 mês, assiste o filme, não paga, entendeu? Mas não coloca o filme pirata na rede, né? Porque o filme pirata... filme, né? Nenhum filme pirata. É um erro para todos os caminhos, né? Enfim. Nem o Chico, nem os filmes merecem isso. É engraçado, todo mundo fala do cinema, que adora o cinema e pede mais filme. Em todas as lives que o Marcel faz e o Wagner faz, o pessoal fica, faz filme disso, faz filme daquilo, como se assim, né, chovesse recursos, empresários, milionários que quisessem ajudar. Então, assim, 5 anos captando, 5 anos tentando para conseguir dinheiro. O pessoal tem que ter essa consciência. E aí, a questão é a seguinte, quando o filme está pronto, gente, por favor, vá ao cinema na primeira semana. E quando você receber qualquer mensagem de um próximo filme que está para lançamento com essa temática e você quer ajudar com que mais filmes apareçam, que mais distribuidores resolvam distribuir os filmes, mais exibidores coloquem na sala de cinema, é importantíssimo que cada um faça a sua parte como cidadão ali, vá ao cinema. Deixa eu corroborar o que a Magali está dizendo. Vá ao cinema, não vá ao cinema porque você é espírita. Vá ao cinema porque você gosta de ir ao cinema. Vá ao cinema porque o filme é bacana, porque você se interessou no filme. Não vá ao cinema porque você é espírita, porque o espiritismo não é técnica, isso. O espiritismo não é crachá, o espiritismo não é currículo, né? Não é obrigatoriedade. O espiritismo é doutrina, cada um usa do jeito que melhor lhe aprouver. Mas vai ao cinema porque o filme é a contribuição. Eu gostaria de dar o meu depoimento aqui, porque a primeira cena que me veio à mente foi quando eu estava pesquisando, fazendo pesquisas aleatórias. Eu nem tinha ideia de que o filme Nosso Lar seria gravado. E eu vi, se eu não me engano, foi alguém do Rio Grande do Sul que postou uma foto daquela estrutura, né? Do aeróbus. Na estrada. Eu dei um pulo da cadeira, eu falei assim, Nosso Lar vai ser filmado. Eu já fiquei encantado com a ideia. Peraí, Márcio, pausa, abre um parênteses, um parênteses. A Polícia Federal parou o caminhão, achando que era alguma coisa, era uma peça do Exército Brasileiro. O caminhão ficou preso por horas na estrada. E a gente teve que provar que era um cenário de filme, cara. E aí os caras não queriam acreditar. Aí ligaram para mim, ligaram para a produtora, para a Iafa Brito, para liberar o caminhão, que o caminhão estava preso. E os policiais não estavam acreditando na história. Eles acharam que era uma peça de indústria, podia ser uma peça da indústria atômica. Exatamente, um foguete. E não tinha documentação de foguete, cara. Fecha o parênteses.
Mas olha que interessante. Então eu dei um salto da cadeira e fiquei ansioso esperando o dia de lançamento do trailer. Porque eu, assim, aí é o espectador, eu tenho um senso crítico, eu faço televisão aqui na minha cidade há 17 anos, enfim. E a gente, queira ou não tem tantos recursos. Então eu fiquei numa ansiedade. Quando eu vi o trailer e eu vi a figura do Renato como ator principal, eu falei assim, gente, parece que tudo casou, porque, primeiro, a qualidade do filme, nacional, não é porque era espírita. Como eu dizia ao meu pai, né, falecido, categoria desse grande ator, que é o Renato, a gente ficou já naquela expectativa, já agora é contar os dias para o filme estrear no cinema. E depois eu ficava acessando sites, que eu fui 2, 3 vezes assistir o filme, e depois eu ficava acessando sites para ver como é que estava a bilheteria semanal. E realmente, Magali, essa... mas não é porque era só um filme espírita, não era só porque é um filme espírita, mas era porque é um filme nacional. Oi? Não é 1 milhão e 600 em 10 dias. Na verdade, o feito foi melhor. Ele fez 1 milhão em 5 dias. Exato. Então, na segunda-feira, depois, ele já tinha 1 milhão de espectadores. A gente tem uma placa, inclusive, de comemoração em função a isso. Era um recorde do cinema brasileiro na época e que só foi batido depois 2 ou 3 vezes por outros filmes. Claro que mudou a métrica, mas foram 1 milhão de espectadores em 5 dias, o que é bem poderoso, realmente. E esse trailer que você viu e gostou, ele é o primeiro e único corte do trailer. Ele foi feito nos Estados Unidos, numa empresa indicada pela Fox, na época. Acompanhei tudo. Quando a empresa mandou de volta e eu vi o trailer, eu falei, eu não tenho nada para mexer, ninguém tem nada para mexer, solta o trailer. Não, a trilha sonora... Se você assiste hoje, é atualíssimo, não tem nada. Você não acredita que é um filme de 10 anos. Eu assisti esses dias, eu até acho que mandei uma mensagem pro Wagner, falei, gente, parece que não tá tão assim ultrapassado 10 anos, porque tá tão atual as histórias, a interpretação do próprio Renato. De manhã o Jaime na live aqui falou com o Rossandro lá, eles falaram assim que o André Luiz, na verdade, quando você vê a história do André Luiz, o André Luiz somos todos nós. Eu achei tão bonita essa visão do Jaime quando ele falou isso, de que nós todos somos um pouco André Luiz, né, que a gente não sabe quanto tempo ele levou para ser o jornalista, ele pode ter passado um tempo lá para depois contar as histórias, mas até chegar lá em Obreiros da Vida Eterna e nas outras obras, você vê esse André Luiz, a linha do tempo dele de comportamento, mudança e transformação é gigantesca. Né? Então, assim, a gente fica imaginando hoje, né, esse André Luiz lá na espiritualidade assistindo agora, quem sabe, o Nosso Lar 2, que está para estrear, quem sabe, o ano que vem, e que parece que o Wagner vai colocar... Ano que vem, não. Estrear ano que vem, não. Vai fazer o ano que vem, mas vai ter os Obreiros da Vida Eterna. Então, você imagina o quanto de história, de riqueza, de conhecimento que vai vir ainda e que vai vir no momento em que nós aí estamos aí, dentro de uma nova normalidade, de uma nova humanidade, de uma nova proposta. Esse filme atingiu mais de 40 milhões, né, de público no mundo inteiro, em todas as plataformas. No Brasil. No Brasil. Ah, só no Brasil, meu Deus, 40 milhões ele me passou esse número, eu achei que era no mundo inteiro. E há detalhes, inclusive, de pessoas, aí já é o próprio YouTube, queira ou não, é uma pirataria, mas pessoas do mundo inteiro, inclusive com legendas, para a Itália, para a Espanha, enfim, foram várias e várias. É pirataria. É pirataria. E assim, gente, não pode colocar o filme de graça no YouTube, não pode, gente, porque tem patrocinadores. E assim, você não vê filmes de graça, você não vê o Ghost de graça, você não vê o Sexto Sentido de graça. Então as pessoas não entendem, eu acho que essa natureza anárquica da rede social tem que ser respeitada para determinados momentos, para outros não dá. Então assim, não pode pegar imagens do Nosso Lar e fazer um clipe com a música que você lançou na sua feira de música. As pessoas fazem. Tá? Isso é um problema enorme, porque isso gera uma questão de direitos autorais que isso, enfim, infelizmente fazem isso e eu acho que é só uma questão de educação mesmo e entendimento. Para mim, me compete falar e a gente explicar o tempo todo, porque não pode. Marcelo, eu te interrompi 2 vezes já, desculpa. Não, estava lembrando da sua definição sobre cinema, né? O que é o cinema, e você sempre fala que não existe o cinema espírita, né? Você sempre fala que são boas histórias bem contadas. Né, que eu gosto muito dessa definição, e uma coisa que eu acho que às vezes, quando a gente saiu na campanha do Kardec, né,
a gente saiu, e a Magali participou disso, e participa sempre nesses processos, que é assim, convocando as pessoas para irem aos cinemas na primeira semana, na segunda semana. Parece uma coisa meio afoita e meio estranha, parece para quem é leigo, fala assim, nossa, mas por quê? Porque tem a ver com métrica, é para abrir sala para o filme, é para ter chances de aumentar a permanência do filme nos cinemas. Então, quando todo mundo se mobiliza e faz as caravanas lindas, né, várias caravanas foram feitas e salas foram fechadas, aquilo ajuda a impulsionar. Mas é claro, como Wagner fala, tem que ajudar a impulsionar as boas atrações, né? Não impulsionar por impulsionar. Então, a gente teve uma adesão muito forte, né? Assim, em vários momentos, e é importante que eu acho que esse momento que a gente está vivendo, vejo se essa minha percepção está errada. A gente está numa quarentena, num confinamento. Eu acho que as pessoas estão cada vez mais interiorizadas. A gente vai chegar num momento assim, de pós-reflexão, pós-revisão de valores, que eu acho que as novas atrações, quando elas voltarem, né, para o mundo externo, ou também streaming, eu acho que elas vão chegar num momento certo. Vai tocar o coração. Eu vejo até pelos filmes todos, né? Assim, as pessoas começarem a rever, por exemplo, a explosão do filme A Menina Índigo, que é um outro filme que eu fiz também, agora no streaming, é impressionante. A explosão, aos pouquinhos, o Amor Assombrado, que é o filme que está lá na Netflix, que eu fiz também, que fala sobre loucura, fala sobre mediunidade, etc. Também é cada dia mais gente vendo o filme. E, Márcio, para corroborar o que você estava dizendo, o Nosso Lar está em mais de 40 países, oficialmente, sim. E aí a gente tem a possibilidade de tê-lo oficialmente em inúmeros países, porque ele foi sendo vendido país a país. São vendas, às vezes, que só pagam o envio da cópia, mas aí sim, a gente abre mão de qualquer coisa para o filme estar presente, fora países africanos e outros lugares que a gente acabou não negociando, etc. Então, as pessoas têm que entender que a gente está num mercado, o cinema é um mercado, é capitalismo. Não adianta as pessoas dizerem assim, como fazer um filme para Jesus e só quem pode pagar vê. É verdade, você não vê um filme sobre Jesus de graça. Você vê um filme de Jesus, o filme do Mel Gibson, você deve pagar. Né? Acabou de sair outro dia um filme em espanhol sobre ressurreição. Chamado Ressurreição. Eu costumo falar o seguinte, quanto custa a sua hora de trabalho? Imagina a hora de trabalho de mais de 500 pessoas envolvidas numa produção cinematográfica. Então, se você estivesse no lugar deste profissional, você gostaria de alguma forma de ser lesado nesse sentido? Então, por isso que eu sempre digo para os artistas espíritas, eu digo assim, seja espírita e depois artista. Não seja artista espírita, né? É o contrário. Uma coisa não tem que sobrepujar a outra. O espiritismo, o Chico, ele vai ser contado no cinema quantas vezes a gente puder. Né? A gente tem a proposta de fazer o Nosso Lar 2, o Nosso Lar 3 e o Nosso Lar 4. Então, isso tudo está em encaminhamento, está em trabalho, está em divulgação. A gente trabalha nisso há 8 anos. Então, a gente não pode exigir depois que um filme vire um produto de consumo para ser mostrado de uma maneira que não seja de um produto de consumo. Infelizmente, não dá. Então, assim, quantas pessoas me ligavam e falavam assim, vamos fazer uma exibição do Kardec, a gente vai cobrar só um dinheirinho para ajudar. Não pode, gente. Tem que ter consciência, né? Então, assim, a gente vai fazer o filme do Emmanuel, e eu posso anunciar isso aqui, é a Cine Espírito-Biografia da vida do Emmanuel, né? Esse é um projeto que a gente vai estar fazendo. Isso engloba o Há 2000 anos, os 50 anos, o Ave Cristo, e enfim, eu não posso ficar falando mais coisas. Porque... dinheiro, né? Vamos fazer o seguinte, deixa a expectativa. Exatamente. A gente precisa de momento, né? Isso. O país está em pandemia, a gente não pode filmar, a gente precisa de momento. Mas, assim, tem um monte de coisa sendo gestada e esse monte de coisa um dia vai chegar nas telas para que todo mundo possa curtir. Aí não pode a pessoa, quando chega na tela, dizer assim, tinha que ser de graça.
Não pode. É igual o trabalho profissional, Wagner. Ele é profissional da arte, ele poderia ter escolhido outro caminho, mas como espírita, ele escolheu esse caminho da arte como profissional, ele precisa pagar as contas dele e ganhar dinheiro. A mesma coisa eu. Trabalhei voluntária a vida inteira. Né? Não, eu sei. Não, estou falando... Tem empresas que cuidam dos direitos autorais. São profissionais. Esse entendimento é bacana de usar aqui uma live que tem, sei lá, 3 mil pessoas, para que esse conhecimento, esse entendimento, ele gere profissionais cada vez mais. A gente precisa de cada vez mais pessoas que conheçam a doutrina espírita, que vivenciem a doutrina espírita, que sejam eles próprios mensageiros da doutrina e que escolham trabalhar com cinema e televisão e etc. Isso. E não ao contrário, né? Gente, exatamente. Eu vou aproveitar a oportunidade, porque nós já passamos aqui dos 10 minutos, das 7, e a gente precisa encerrar, mas assim, de todo o coração, eu agradeço a todos vocês, Wagner, Magali, Renato, Marcel. A gente acompanha vocês, assim, não é de hoje, de muitos anos, de décadas e décadas, na literatura, no teatro, no cinema, a gente está sempre juntos, independente da gente estar se conhecendo hoje virtualmente, mas assim, fica o sentimento de gratidão pela possibilidade da gente estar aqui juntos e junto com centenas de milhares de pessoas que estão nos acompanhando pelo mundo afora. Então, o advento da internet, ele serve justamente para isso, para que a gente possa se unir, mesmo que virtualmente. Então, a oportunidade está aqui e eu gostaria, inclusive, de deixar o convite aberto para que a gente, com mais tempo, possa entrar em outros detalhes, que quantas coisas a gente poderia ter abordado aqui e não deu tempo suficiente. Mas eu quero, assim, de todo o coração, deixar meu sentimento de gratidão para todos vocês, um beijo no coração de todos vocês e que vocês possam dar uma boa noite aí para o pessoal que está nos assistindo. Bom, eu queria agradecer, desculpa, eu queria agradecer a vocês todos o carinho, tenho um carinho especial por cada um de vocês. Queria deixar registrado que quando você faz uma franquia que já tem, sei lá, pipoca, a gente já sabe que o cara faz a quinta, sexta e vai ter lá milhões de pessoas. Nós não. Nós estamos plantando uma ideia, nós estamos regando, nós estamos lutando. E já começou a apresentar os frutos depois de 20, 30 anos. Nós precisamos continuar nesse enfrentamento que é, e o Wagner sabe disso, de às vezes visitar 10, 20, 30, 50, 500 centros espíritas e tal. Então, e a gente vai continuar fazendo isso, porque é um enfrentamento. Nós estamos plantando ideias e um novo caminho ali e tal, então tem que lutar por isso e nós estamos lutando. Eu, claro, estou envolvido em vários projetos e outras coisas, mas as pessoas, os amigos que estão nos acompanhando, que não deixem de me acompanhar no meu Instagram, @Renato Prieto, ator, @Renato Prieto, ator. Vai lá que está tudo lá. Tá bom? É só me acompanhar que vocês vão saber de tudo. Obrigado, Marcel. Obrigado, queridos todos. Wagner, meu irmão sempre. Que Deus os abençoe. Obrigado, Renato. Obrigado vocês também. Vocês são companheiros aí de jornada. Eu quero dar os parabéns, falar que é incrível esse projeto de vocês, Rede Amigo Espírita. É um sucesso. A gente tem uma live agora com 3 mil pessoas, é uma grande conquista, né? Eu acho isso admirável, que logo vocês chegam a esse 1 milhão de amigos, né? Estou na torcida para que eles venham logo, se unam logo. E parabéns, Chico Xavier, 110 anos, vivo e cada vez transformando mais vidas e unindo mais pessoas, tá? Beijo para vocês. Beijo. Obrigado. Bom, eu quero agradecer, né, ao Zé, todos os amigos, a presença de todo mundo. Eu também estou lá no Instagram, @Magali_Bischoff, lá no Facebook. Quem quiser acompanhar para saber todos os lançamentos próximos que vão ter, eu vou postar sempre. O próximo vai ser o Arigó, acho que o ano que vem, se Deus quiser. A vida do Arigó também é sublime, é lindíssimo, é um trabalho que já está pronto. Ia ser lançado esse ano, mas por causa da pandemia, né, foi adiado para o ano que vem. É um filme que é um primor. Tem cenas com o Chico também que vocês vão ficar emocionados, né, que a presença do Chico na vida do Arigó também foi muito grande. Então, é isso, gente. Agradeço sempre o carinho. Para mim está sendo um momento muito especial de estar unindo, né, a minha profissão, o meu trabalho com aquilo que eu amo fazer, que é a divulgação da doutrina espírita. Sempre foi assim. E eu me sinto honrada, agradeço profundamente ao Wagner
primeiro lugar também, por ele ter aberto tantas portas na minha vida. Agora o Marcel, mais do que nunca, um amigo querido, também está nas redes sociais, ele não falou, mas Marcel Souto Maior Oficial, está lá no Instagram e no Facebook, a página dele começou agora há pouco tempo, todo dia tem mensagem linda. E ao Renato, meu amigo de jornada de muitos anos e muitos anos, gratidão sempre pela emoção que você nos trouxe em todas as suas peças, foram todas muito maravilhosas na minha vida, e o filme que eu não canso de me ver, que você realmente é a cara do André Luiz, não tem jeito, eu não imagino outro André Luiz sem ser você. Ai, obrigada. Obrigado. Já encerrei. Já dei boa noite? Não, então, bom, boa noite a todos. Obrigado aí pelo convite. Fiquem ligados, né? A gente vai ter muita coisa boa para fazer. Isso tudo é em nome do Chico mesmo, em nome desse trabalho incrível. Tem um monte de projeto bacana. O Instagram tá aqui, ó. Tá aqui. Já botei assim para ir rápido. E, enfim, sigamos em frente. Parabéns aí para a Rede Amigo Espírita. É muito legal o trabalho. Estou à disposição, quando puder, quando quiser. E vamos em frente. Fiquem em casa, se cuidem. São tempos difíceis, são tempos em que a gente precisa se ajudar, são tempos em que a gente ainda não pode trazer grandes notícias, porque as grandes notícias hoje em dia são a sobrevivência das pessoas, né? São a cura das pessoas, e a cura passa por se proteger, por estar imunizado mentalmente, espiritualmente, imunizado fisicamente, e ao mesmo tempo orando pelos companheiros. Então, orar e vigiar, né? De sempre, né? Orar e vigiar. E a gente pode trabalhar muita coisa de casa. Eu sempre falo, dá para assinar contrato de casa? Então a gente fica assinando contrato de casa. Dá para escrever roteiro em casa? Dá para escrever roteiro. Então, enquanto não der para filmar, a gente vai fazendo coisas que um dia vão voltar a reconstruir. E a gente, como humanidade, tem que passar por isso, e que todos possam passar bem, né? Possam passar corretamente, como sempre se espera nesses momentos turbulentos. Então, deixo aqui como última mensagem minha torcida para que todos estejam bem, protegidos e amparados, né? Porque é uma longa jornada, e essa longa jornada não há noite que não chegue ao dia. E parafraseando, vou terminar com Shakespeare, né? Não há noite que não chegue ao dia, e que a gente logo o sol possa raiar aí para todo mundo. Obrigado, viu, gente? Um abraço para os amigos. Um prazer. E viva Chico Xavier. E viva Chico, amor querido da vida da gente. Viva Chico Xavier, viva Chico. Viva. Convidando você que nos assiste, que agora eu estou indo para uma outra sala, a gente vai bater um papo muito especial com Célia Diniz sobre cartas familiares. Beijo no coração de todos. A vocês que nos acompanharam, segue a sequência com a Célia Diniz. E a você, Renato, a você, Magali, a você, Marcel e Wagner. Obrigado. Um beijo no coração. Obrigado pela oportunidade. Fiquem com Deus. Obrigado. 1 milhão de amigos é o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.